Bem-vindo ao canal Unihelp, meu nome é Bruno Queiroz, sou professor de Direito Penal e esse é o nosso primeiro episódio da nossa nova série de podcast Código Penal Comentado. Durante esse episódio nós vamos explorar todos os artigos do Código Penal e vamos começar hoje pelos artigos 1 a 5. Vamos lá? Parte geral, título 1 da aplicação da lei penal. Princípio da anterioridade da lei. Artigo 1º. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. E aí eu coloquei uma observação ali embaixo. Artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal. Por quê? O artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal e o artigo 1º do Código Penal possuem um texto muito semelhante, quase que idêntico. O artigo 5º, inciso 39, trata exatamente de não haver previsão de crime sem lei anterior que o defina e também falando que não há pena sem prévia cominação legal. O que isso está querendo dizer para a gente? Só é considerado crime aquela conduta em que no momento da conduta havia uma lei anterior que falava que aquela conduta era considerada crime. Vamos supor, eu cometi um crime no dia 30 de março de 2021. 30 de março de 2021. E aí eu cometi o homicídio. Eu cometi um homicídio. Por que eu sei que homicídio é um crime? Porque existia uma lei anterior, tipificada no Código Penal, né, que fala homicídio é crime. Então, eu só sabia que homicídio era crime porque no momento da minha conduta já existia uma lei dizendo homicídio é crime. Agora vamos supor, por que você sabe que usar boné não é crime? Porque não existe nenhuma lei anterior, não existe nada falando que usar boné é crime. Então, se hoje eu uso boné, vai ser considerado crime? Não, justamente porque não existe nenhuma lei que vá falar que boné é crime. Agora, no mesmo dia 30 de março de 2020, eu usei boné. Eu saí usando boné. Um ano depois, no dia 30 de março de 2021, saiu uma lei dizendo: usar boné é crime. Eu posso ser punido por ter usado boné lá em 2020, sendo que a lei saiu em 2021? Não. Por quê? Porque a lei está falando não há crime sem lei anterior que o defina. Ou seja, só pode ser considerado crime se aquela minha conduta, no momento da conduta, existe uma lei anterior dizendo esta conduta é crime. Agora, se eu cometi a conduta e só depois saiu uma lei falando que aquela conduta era crime, aí não há o que se falar em crime cometido por mim naquela época, ok? Da mesma forma, a pena. Não há pena sem uma anterior combinação legal, ok? Artigo 2º. Lei penal no tempo. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. O que esse artigo 2º está falando para a gente? No artigo 1º, eu falei para vocês que só existe crime se, no momento da conduta, existia uma lei anterior dizendo que aquela conduta era crime. No artigo 2º está falando o seguinte, aquele mesmo exemplo que eu dei do boné. Eu falei o seguinte, eu cometi um fato em 2020, usar boné, e em 2021 surgiu uma lei tipificando o uso de boné como crime. Eu não posso ser punido por uma lei posterior. Ok? Você entendeu isso? Agora vamos aqui para o artigo 2º. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime. Aí agora eu vou mudar o exemplo para você poder entender. Eu usei boné em 2020 e existia uma lei antes da minha conduta dizendo que usar boné era crime. Tá? Então eu sabia que era crime e cometi o crime de usar boné. Ok? Em 2021, enquanto eu estava sendo julgado e seria condenado pelo crime de ter usado boné, saiu uma lei dizendo, gente, usar boné não é mais crime. Então veja, existia uma lei dizendo é crime usar boné, eu cometi o crime de usar boné, e enquanto estava sendo julgado, saiu uma lei dizendo não é mais crime usar boné. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime. Ou seja, eu estava sendo julgado e seria punido por um fato que existia uma lei dizendo que não era que era crime e posteriormente saiu uma lei dizendo não é mais crime, deixou de considerar crime. Por esse motivo eu não posso ser punido, não posso ser condenado, ainda que tenha cometido um fato
em um momento em que naquele momento aquela conduta era considerado crime, tá? Cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. O que está falando nessa parte? Vai cessar a execução e vai extinguir a sentença condenatória, ainda que essa sentença já tenha transitado em julgado. Nós vamos ver aqui no parágrafo único no próximo slide, né? Então, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime. Se era crime e veio uma lei e falou não é mais crime, ninguém mais pode ser punido por aquele crime, ainda que já esteja em julgamento, ainda que já tenha sido condenado. Vamos ver o parágrafo único. A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Aí aqui nós vamos ver um ponto da retroatividade da lei penal. A lei penal ela só vai retroagir quando for para favorecer o réu, quando for favorecer, seja diminuindo a pena, seja atenuando atenuando não, né? Diminuindo aquele rigor em que a lei atua, atenuando, de fato. Então, assim, o que o artigo 2º, parágrafo único está falando? A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente vai ser aplicada, ainda que de maneira retroativa. Então, a lei penal só vai retroagir se for para favorecer o réu. Ou seja, se agora eu vou dar um exemplo para você poder entender. Eu fui condenado por um crime de usar boné, lembra? Lá em março de 2020. E a pena para usar boné era de 10 a 20 anos de prisão. Posteriormente, eu já tinha sido condenado, tá? Eu fui condenado a 15 anos de prisão. Posteriormente à minha condenação, o processo já tinha sido transitado em julgado, sai uma lei dizendo, olha, usar boné agora, na verdade, não é mais 10 a 20 anos, agora é 1 a 5 anos de prisão. Então, veja, vai me favorecer, vai. Eu fui condenado a 15 e agora a lei está falando que é só de 1 a 5. O que isso significa? Vai retroagir, vai me atingir, por quê? Porque vai me favorecer. Então, ao invés desses 15 anos, eu vou poder pegar só a pena máxima que é de 5, que aí vai ter que ser reaberto o processo, enfim, não vamos entrar nesse mérito. Você só precisa entender que a lei posterior só vai ser aplicada, só vai retroagir se for para favorecer o agente, ok? Lei excepcional ou temporária. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Primeiro a gente precisa saber o que é lei excepcional e o que é uma lei temporária. Tá? Então, a lei excepcional é aquela lei criada num momento ou num estado excepcional. Por exemplo, em caso de guerra, né? Se por um acaso o Brasil decreta guerra a alguém, será necessário que se criem tipos penais diferentes do que nós temos hoje. Até porque nós já sabemos, né? É uma curiosidade bastante explorada no direito penal, que a pena de morte ela existe no Brasil. Ela só vai ser aplicada em caso de guerra. Então, veja, nós já temos aí um ponto que será regulamentado, apesar de que existe regulamentação no Código Penal Militar, mas aí deverá haver uma regulamentação maior para, por exemplo, a aplicação da pena de morte. Tá? Então, estou dando só um exemplo bem supérfluo, só para você conseguir entender a lei excepcional. Não estou falando que a pena de morte seja uma lei excepcional, só dei um exemplo que, quando surgir uma guerra, isso deverá ser regulamentado por uma lei penal. E aí, obviamente, serão criadas outras regras, outras formas de aplicação da lei penal em uma lei excepcional, porque estaremos num momento excepcional. E o que é uma lei temporária? É aquela criada com tempo de vida. Então, temporária, tempo de vida. Excepcional, momento especial. Então, temporária é um tempo de vida. O que isso está falando? O que isso quer dizer? Ela vai ser colocada em vigência, ela vai ser colocada em vigor e vai vigorar por um tempo determinado. A própria lei vai estar falando, esta lei só terá vigência até tal data, ou essa lei terá vigência enquanto durar tal coisa. Vou dar um exemplo muito, muito simples para vocês, que foi a criação da Lei 13.284. Tá? Essa lei foi criada
para as Olimpíadas. É a Lei Geral das Olimpíadas, né? Na época das Olimpíadas foi criada essa lei 13.284 para regulamentar todo o processo das Olimpíadas. E dentro dessa lei existem as disposições penais. Tá? E aí, lá no artigo 23 dessa lei, vai falar o seguinte: os tipos penais previstos neste capítulo terão vigência até o dia 31 de dezembro de 2016. Ou seja, a lei entrou em vigor e tinha, pelo menos a lei penal, tinha uma data para acabar, tinha um tempo certo para começar e acabar. Isso é uma lei temporária, ok? E o que o artigo 3º está falando? A lei temporária, ainda que já tenha acabado as suas circunstâncias ou a sua duração, ela vai ser aplicada ao fato praticado durante a sua vigência. Vou dar um exemplo. A Lei 13.284, Lei das Olimpíadas, dá um exemplo o seguinte: reproduzir, imitar, falsificar ou modificar indevidamente quaisquer símbolos oficiais de titularidade das entidades organizadoras. Isso é o que está falando no artigo 17 da Lei 13.284, Lei Geral das Olimpíadas. Se eu, por um acaso, durante a vigência da Lei Geral das Olimpíadas, reproduzir, imitar ou falsificar símbolos oficiais das titularidades das entidades organizadoras, eu vou ser punido. A pena é detenção de 3 meses a 1 ano. Suponhamos que eu tenha praticado essa reprodução falsa, tá? Eu tenha falsificado um símbolo das entidades organizadoras durante a vigência da lei. Mas eu pratiquei no dia 30 de dezembro de 2016. E no dia 31, a lei deixou de valer. Correto? A lei deixou de viger nesse caso. Então, eu cometi no dia 30, e no dia 31 parou, deixou de valer aquelas regras penais. Eu te pergunto, eu posso ser julgado, eu posso ser condenado por uma regra que já até deixou de existir? O processo penal vai ser iniciado já no fim da lei. De acordo com o artigo 3º, ainda que já tenha cessado as suas circunstâncias ou que o seu período de duração já tenha decorrido, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Ou seja, se eu cometi um fato, se eu cometi uma conduta durante a vigência de uma lei excepcional ou temporária, os efeitos daquela regra, os efeitos daquela lei vão se perdurar. Eu vou ser julgado de acordo com as condições estipuladas por aquela lei excepcional ou lei temporária. Ok? Artigo 4º. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. É a teoria do tempo do crime. Nós vamos ver mais para frente que nós temos uma teoria que é a teoria da atividade. Por quê? Considera-se praticado o crime no momento da atividade, no momento da ação ou da omissão, no momento da conduta, ainda que outro seja o momento do resultado. E aí nós vamos ver. Eu vou dar um exemplo bem chucro para vocês conseguirem entender, tá bom? Vocês não vão tomar isso como uma regra universal, porque aí depois, quando nós formos tratar de imputabilidade, a gente vai ver certinho as regras para avaliar. Mas vou dar um exemplo simples e chucro para você poder entender. Eu cometi um crime de homicídio quando eu tinha 17 anos e 11 meses de idade. Eu cometi um crime aos meus 17 anos e 11 meses, ou seja, faltava só um mês para eu completar 18 anos e ser maior de idade e ter putabilidade penal. Ok? Você está conseguindo entender essa parte? Certo. Cometi o crime aos meus 17 anos e 11 meses. Só que o meu crime foi o seguinte: eu fui lá e dei um tiro no João. Dei um tiro bem no peito dele, só porque o João não morreu. Ele foi para o hospital, né, conseguiram tratar, ele ficou 2 meses na UTI e depois de 2 meses ele morreu. Então veja, eu tinha 17 anos e 11 meses quando pratiquei a ação e o meu crime só foi gerar o resultado morte quando eu já tinha 18 anos de idade. Aí eu te pergunto, de acordo com o artigo 4º, eu vou ser julgado como menor de idade ou como maior de idade? Como menor de idade foi o momento da minha ação. Como maior de idade foi o momento do resultado. Então eu era menor quando cometi a ação, quando cometi a conduta, e já era maior de idade quando o resultado foi gerado. De acordo com o artigo 4º, vai ser considerado crime no momento da ação. Então eu serei julgado como se tivesse 17 anos e 11 meses de idade. Você conseguiu entender? Tempo do crime, teoria da atividade. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que o resultado só seja gerado daqui 1 mês, 2 meses, 1 ano. Ok? Exemplo chucro para você poder entender.
Artigo 5º, territorialidade. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Bruno, qual é o território nacional? Não vou entrar nesse mérito. Território é assunto, é matéria para direito constitucional. Então, assiste umas aulas aí de direito constitucional para você entender o que é território, até porque são muitos os espaços que são considerados território, né? Nós temos o espaço aéreo, o mar territorial, e aí você vai ter que avaliar quantas milhas para ser considerado mar territorial. Não vou entrar nesse mérito, tá bom? Então, não vamos entrar no mérito do território nacional. A gente só precisa saber que vai ser aplicada a lei penal brasileira em todo o território nacional, ainda que seja espaço aéreo, mar territorial, subsolo, enfim, todos aquelas características e aquelas possibilidades que a Constituição traz para a gente, tá bom? Sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional. O que isso significa? Vai ser aplicada a lei brasileira desde que não exista convenções, tratados e regras de direito internacional naquele caso concreto. Tá bom? Então, nós não vamos ignorar, não haverá prejuízo das contravenções, tratados e regras de direito internacional. Ok? Parágrafo 1º. Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem respectivamente no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Vou dar um exemplo para vocês. Eu sou assessor do presidente da República e viajei com ele numa aeronave do Exército Brasileiro, tá? E viajei numa aeronave oficial do governo brasileiro para os Estados Unidos da América. Quando o avião pousa nos Estados Unidos da América, ou seja, já em território dos Estados Unidos, eu saco uma arma e dou 2 tiros em um outro assessor do presidente que estava junto comigo. Nós nos desentendemos e eu acabei dando 2 tiros na cabeça dele e ele morreu. Eu vou ser julgado de acordo com as leis dos Estados Unidos ou de acordo com as leis brasileiras? Vamos avaliar o parágrafo 1º? Será considerado como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro. Nós vimos no caput do artigo 5º que a lei brasileira vai ser aplicada em todo o território nacional. Se o parágrafo 1º está falando que considera-se território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, eu, dentro de um avião público, dentro de uma aeronave de natureza pública, estou dentro do território nacional. Se eu estou dentro do território nacional, será aplicado a mim as leis brasileiras, as leis nacionais, ok? Então, neste caso, neste exemplo que eu dei, eu serei julgado de acordo com as leis brasileiras. Da mesma forma, se, por exemplo, ao invés de ter viajado numa aeronave do Brasil, numa aeronave adquirida com verbas públicas, eu tivesse viajado numa aeronave fretada para esse serviço. Ou seja, ao invés de viajar na aeronave do Brasil, a gente fretou uma aeronave, por exemplo, da Azul, né? E fretamos aquela aeronave para serviço do governo brasileiro. E fomos nessa aeronave. Era uma aeronave particular, mas estava a serviço do governo brasileiro, portanto, também é considerado crime. Ok? Portanto, é considerado território brasileiro. Também é aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente, e estas em porto ou mar territorial brasileiro. O que isso significa? Se, por exemplo, eu tenho uma aeronave que está sobrevoando o espaço aéreo brasileiro, aquela aeronave, caso haja um crime dentro dela, aquela pessoa será julgada de acordo com as leis brasileiras. Vou dar um exemplo. Aviões da Air France, tá? Aviões lá da França, Air France. Saiu da França um avião da Air France, uma empresa francesa, todos os direitos franceses, ela é da França, e ela saiu de lá com destino à Argentina. E para chegar à Argentina, ela vai passar aqui pelo espaço aéreo do Brasil, correto? Tudo certo? Para chegar à Argentina, ela vai passar pelo. Suponhamos, tá, gente? Não estou imaginando o mapa, não. Pode ser que eu esteja fazendo uma coisa nada a ver. Mas, enfim, suponhamos que ela vai sair da França para chegar na Argentina e vai passar pelo espaço aéreo brasileiro, correto? Enquanto a aeronave estava sobrevoando o espaço aéreo brasileiro, estava passando pelo Brasil, alguém deu um tiro em outra pessoa. Eu pergunto a você.
Vamos aplicar, nesse caso concreto, as leis da França, já que a aeronave era francesa, a empresa era uma empresa francesa, a sede da empresa é na França, enfim, vai ser aplicada as leis da França, vai ser aplicada as leis do Brasil, já que a aeronave estava dentro do espaço aéreo brasileiro, ou vão ser aplicadas as regras da Argentina, já que o destino final da aeronave era a Argentina. De acordo com o parágrafo 2º do artigo 5º, os crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações privadas, embarcações de propriedade privada, se essas aeronaves estiverem voando no espaço aéreo do Brasil, serão aplicadas a lei, será aplicada a lei brasileira. Então, neste caso concreto, a pessoa deverá ser julgada pela lei brasileira. Ok? Então, esse foi o nosso primeiro episódio no nosso podcast, Código Penal Comentado, artigos 1 ao 5. Espero que você tenha entendido. Um abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.